Localizada em Bruce, Dakota do Sul, Iowa, esta fazenda abriga impressionantes 92 mil colmeias. O primeiro passo para colher o mel é retirar as molduras da colmeia. A fumaça pode ser usada para acalmar as abelhas, enquanto sacudi-las e escovar suavemente podem desalojá-las das armações. As estruturas de mel estão prontas para a colheita quando pelo menos 80% de suas células estão preenchidas com mel coberto de cera. Essa cera é fundamental para manter o mel úmido entre 17% a 21%, não fermentado e intacto. Cada colmeia desta fazenda é meticulosamente cuidada para poder abrigar até 60 mil abelhas. No total, existem aproximadamente 4,5 bilhões de abelhas na fazenda. O tipo de colmeia usado no Zeur-Ara é significativamente diferente daquele do Japão, onde colmeias feitas de madeira são usadas para imitar as condições que as abelhas encontrariam na natureza. Por mais criativo que este país sempre tenha sido, eles também criam abelhas em toras de madeira como esta. Este tipo de mel é mais escuro e doce que o mel normal, mas vamos guardar esse método único de apicultura para outro vídeo. Já nas colmeias tipo caixa, as abelhas vivem nas caixas de baixo e o mel fica nas caixas de cima, presas por uma prancha de proteção. Primeiro, a prancha é desparafusada e solta com uma espátula. A separação entre as abelhas e o mel reduz a concentração de abelhas no topo, de modo que apenas um soprador é usado para afastá-las. Em seguida, o apicultor usa um barbante ou faca para cortar cuidadosamente seções do favo de mel. Depois disso, uma nova caixa será adicionada na parte inferior. O mel japonês é frequentemente consumido junto com a colmeia, ao contrário dos Etreciaceae. A maior produção de mel é alcançada durante o pico de floração, normalmente de junho a julho. A colheita geralmente ocorre desde então até o final de setembro. Agora voltemos às instalações de extração no Zeuaa, onde as estruturas das colmeias são processadas após serem colhidas. O primeiro lugar onde chegam é chamado de sala quente. Uma sala quente nesta instalação em Bruce pode abrigar até 10 mil caixas de mel, empilhadas até 5 metros de altura e cheias de mel tampado. Aqui, cada caixa é colocada em uma máquina para que sua tampa seja removida. Esta mistura de cera e mel cai neste tanque. As molduras rendem mais mel quando estão completamente destampadas, então um raspador também é útil para arrumá-las. Em seguida, eles são transportados e empilhados no extrator de mel para que o mel seja retirado das molduras. Cada extrator pode conter 120 quadros por vez e leva aproximadamente 16 minutos para extrair todos de uma vez. Essas instalações podem processar 2.500 caixas de mel por dia e sua temperatura é mantida constante entre 100 e 105 graus Fahrenheit para permitir que o mel derreta lentamente. Após a extração, os trabalhadores empurram as molduras para fora do extrator e colocam as novas assim. As molduras extraídas são colocadas de volta nas caixas de mel vazias no final da linha. Um aspecto crucial da colheita de mel é deixar pelo menos 36 kg de mel para cada colmeia, para sustentar a colônia durante o inverno, quando não há pólen e néctar. A mistura é então passada por um trocador de calor para ser aquecida e depois alimentada em um tanque de separação projetado com um mecanismo giratório para separar o mel da cera. O mel é então bombeado para tanques de armazenamento, enquanto a cera é transferida para outra área para embalagem e venda. O mel é então armazenado nesses enormes tanques, contendo 2.640 galões de mel até ser vendido. A fazenda extrai e envia aproximadamente 5 a 8 milhões de libras de mel anualmente. Todo esse mel é proveniente de áreas como Bruce, Roscoe e Kimball e cuidadosamente classificado para garantir o controle de qualidade. A apicultura urbana ganhou popularidade em muitos países como França e Japão. Com mais de 35 milhões de abelhas, a apicultura nos telhados de monumentos famosos de Paris gerou uma receita de $41 por cada 200 mililitros de mel. Alguns consideram-no mais puro do que o mel das áreas rurais, porque o pesticida generalizado é proibido na cidade.
As abelhas têm uma inclinação natural para construir os seus ninhos em locais altos. Por isso, além dos telhados, as falésias íngremes são outro local onde milhões de quilos de mel podem ser colhidos. O povo Gurung do Nepal tem uma tradição milenar de colher um tipo de mel chamado mel louco, que pode ser vendido por até $300 americanos o litro. No entanto, esta colheita de mel é incrivelmente perigosa, não apenas porque está a milhares de metros de altura, no pico das montanhas do Himalaia. Pode causar alucinações se consumido em demasia por causa de uma substância química presente nas flores de onde as abelhas obtêm o néctar. Daí o nome Mad Honey. Essas falésias estão a 250 metros acima do nível do solo e levam pelo menos um dia para serem alcançadas a pé. Um pequeno erro e o colhedor poderia pagar com a vida. No entanto, as ferramentas que utilizam são incrivelmente básicas. Uma escada de bambu. Para colher o mel, o colhedor primeiro se prende à corda, que muitas vezes é o seu único arnês. Então, usando uma vara de 3,6 metros de comprimento chamada tango, eles cortaram a colmeia. Um favo de mel louco colhido geralmente pesa cerca de 3,3 a 4,4 libras. Nos horários de pico, uma colheitadeira pode passar de 6 a 8 horas cortando cerca de 50 colmeias, rendendo aproximadamente 600 quilos de mel. Você se atreveria a ficar pendurado a 250 metros de altura por 6 horas para arrecadar cerca de $70 mil? Alternativamente, você pode optar por uma abordagem menos assustadora, a uma altura mais administrável de 30 metros, colhendo mel de árvores nas florestas do Sudeste Asiático, Índia e partes da África. Você pode trazer várias ferramentas para ajudá-lo, e se estiver com orçamento limitado, uma simples rede facial e pontas de escalada serão suficientes. Apenas certifique-se de ser tão habilidoso em equilibrar quanto este homem. Se você está confiante e tem uma equipe capaz, desafie-se com uma árvore imponente de 60 metros como esta. Abriga cerca de 60 colmeias, e delas é possível colher pelo menos 1,3 tonelada de mel. Os preços do mel silvestre variam de $10 americanos a $25 americanos por litro. Portanto, sua equipe pode ganhar até $32.500 em uma única colheita. Parece um esforço que vale a pena, não é? Nossa próxima parada será visitar os apicultores nômades da Ásia e da África, onde há grandes variações sazonais na floração das plantas. Estas colmeias nômadas são transportadas até 20 vezes por ano para vários locais para polinização e produção de mel. Os apicultores nômades só colhem mel quando há sobra, sempre deixando pelo menos um quadro completo, ou cerca de 20 quilos de mel, para essas criaturinhas trabalhadoras. Embora o transporte de colmeias, a criação de novos apiários e a garantia de adaptação das abelhas a novos ambientes sejam alguns desafios logísticos para os apicultores nômadas, a variedade de fontes de néctar pode ser capaz de produzir maiores quantidades de mel, aquelas com um perfil de sabor mais diversificado e complexo. Agora, se falamos de mel nutritivo, Manuka é provavelmente o primeiro nome que surge na cabeça de muitas pessoas porque contém uma maior concentração de propriedades antibacterianas chamadas metilglioxal. Mas você sabia que o mel Manuka é produzido por abelhas que polinizam apenas as flores Manuka na Nova Zelândia e em partes da Austrália? Sem uma gestão adequada, isto pode exercer uma grande pressão sobre esta única espécie de planta. Consequentemente, a apicultura nômade pode ter um menor impacto ambiental ao utilizar uma gama mais ampla de recursos florais. Em África, a cerca de colmeias é uma prática agrícola tradicional, amplamente utilizada para proteger as culturas de grandes herbívoros, especialmente elefantes. Este animal é evolutivamente sensível às abelhas, então apenas o barulho das abelhas é suficiente para afastá-las. Uma cerca de colmeia consiste em uma série de colmeias normalmente feitas de madeira ou outros materiais disponíveis localmente, conectadas por arames que circundam uma fazenda ou campo de cultivo, com cada colmeia colocada a cerca de 10 a 20 metros de distância.
na corrida para trazer de volta animais à beira da extinção. As tartarugas soft-shell tornaram-se uma das espécies de tartarugas economicamente mais importantes. Eles são criados intensivamente em lagos artificiais para atingir rápido crescimento e alta produtividade. Estas tartarugas parecem prosperar no clima quente das explorações agrícolas da Ásia, destinadas principalmente ao processamento de carne. China, Japão e Coreia são países produtores populares de tartarugas de carapaça mole. A razão pela qual esta tartaruga é tão valiosa é porque contém alto conteúdo nutricional e tem muitos efeitos benéficos na vida. A carne das tartarugas de carapaça mole é considerada uma cura para problemas de fertilidade, câncer e reumatismo. São uma iguaria particularmente popular no sul da China. Com a forte procura dos consumidores, as explorações agrícolas chinesas criam 13 milhões de tartarugas todos os anos. Cada fazenda tem uma área de pelo menos 500 metros quadrados para garantir amplo espaço de convivência para as tartarugas. As tartarugas soft-shell têm um ciclo reprodutivo interessante e único. As fêmeas podem botar ovos 2 a 5 vezes por ano. O número de ovos por postura pode ser de até 40 em 50 ovos. Nesta fazenda vivem cerca de 7.000 filhotes de tartaruga todos os dias, o que é um número verdadeiramente impressionante. Ovos de tartaruga de casca mole são colocados em uma bandeja. Há uma camada de solo por baixo para remover o CO2 liberado pelo metabolismo do embrião. O período de incubação dura cerca de 60 a 90 dias. Porém, sob a influência da intervenção humana, o tempo de eclosão é reduzido para apenas 30 a 40 dias. Depois de colhidas, as tartarugas filhotes são colocadas em tanques de água. Este é um processo importante que ajuda a proteger a saúde, evitando lesões por colisões ou arranhões durante o transporte. Após a eclosão, os filhotes são soltos no lago, onde podem crescer de forma natural e saudável. Tartarugas de carapaça mole selecionadas de recipientes, contendo filhotes após os 2 meses de idade, devem ser de tamanho uniforme, saudáveis e livres de patógenos. A densidade inicial quando as tartarugas têm cerca de 15 gramas é de 10 a 15 animais por metro quadrado. A densidade diminui à medida que as tartarugas crescem. Com 500 gramas haverá cerca de 3 tartarugas por metro quadrado. Eles amadurecerão após cerca de 4 a 5 anos, dependendo das condições de cultivo e do ambiente de vida. As tartarugas bebês são criadas em pequenos tanques antes de serem transferidas para os lagos. Os tanques de crescimento têm de 1 a 1,5 metros de profundidade e a camada de lama no fundo do tanque é mantida em cerca de 10 a 20 centímetros. Os tanques agrícolas estão frequentemente localizados perto de canais ou rios para que haja um fluxo contínuo de água doce no tanque, para manter um nível mínimo de água. A gaiola é construída grande o suficiente para as tartarugas de carapaça mole operarem e tem uma inclinação que permite que as tartarugas rastejem até o continente para aproveitar o sol e encontrar um local para nidificar. Cada fazenda possui uma cerca com altura mínima de 50 centímetros circundando o tanque. As pernas dessas paredes estão firmemente fixadas no solo. Os agricultores podem plantar árvores para criar sombra para as tartarugas descansarem e nidificarem. As tartarugas de carapaça mole gostam de comer carne em decomposição. Frequentemente, eles competem entre si por presas. Além disso, a dieta dessas tartarugas inclui peixes, insetos e plantas aquáticas encontradas em lagoas e lagos. Os proprietários também podem alimentar tartarugas de carapaça mole com pellets especialmente preparados. Este tipo de alimento é prático e nutritivo. As tartarugas soft-shell são alimentadas 2 a 4 vezes ao dia, dependendo da idade. Os alimentos são apresentados em bandejas colocadas perto da superfície do tanque e monitoradas diariamente para garantir uma alimentação adequada. Os agricultores evitam superalimentar as tartarugas para minimizar a poluição da água, o que as torna suscetíveis a doenças. Após cerca de 6 meses, as tartarugas de carapaça mole são classificadas para evitar brigas. Machos e fêmeas são separados quando atingem cerca de 500 gramas. As tartarugas de carapaça mole são caracterizadas por uma taxa de crescimento lenta.
Normalmente, seu peso chega a 400 a 600 gramas após um ano. Em condições de baixa densidade populacional, alimentação favorável e bom manejo, seu peso pode chegar a 1 a 2 quilos por ano. Os agricultores verificam regularmente as gaiolas e cercas para minimizar as fugas das tartarugas. As trocas de água são feitas semanalmente ou quando a cor da água escurece. Ao mesmo tempo, evite fazer barulho e manusear excessivamente as tartarugas, pois isso as assustará. Portanto, a taxa de mortalidade das tartarugas de carapaça mole criadas em tanques de cimento é inferior à das tartarugas criadas em tanques de terra. As tartarugas de carapaça mole desembarcam quando o tempo está favorável para tomar sol e pôr ovos. Eles respiram normalmente pelos pulmões, mas também podem absorver oxigênio quando submersos, pela pele ou pela passagem de água pelas membranas da garganta ou da cloaca. As tartarugas soft-shell são agressivas, como todos os carnívoros. No entanto, eles parecem tímidos. Muitas vezes procuram refúgio debaixo d'água quando há um barulho ou aparece uma sombra. Quando as tartarugas de carapaça mole estão com fome, elas podem comer canibais. Se as tartarugas ficarem feridas, serão brutalmente mordidas por outras tartarugas. Além dos celeiros modernos, ainda existem outros métodos populares no sul da China. Os campos de arroz podem proporcionar um ambiente adequado para muitos tipos de animais aquáticos. A criação de tartarugas de carapaça mole em campos de arroz é uma prática tradicional na China e em muitos países asiáticos. As plantas de arroz podem absorver nutrientes nas águas residuais geradas pela criação de tartarugas, ajudando a reduzir potenciais fontes de poluição. As tartarugas soft-shell já foram animais à beira da extinção. De alguma forma, a China transformou este animal num ponto positivo no desenvolvimento econômico do país. Após 12 a 16 meses de lotação nos tanques, os agricultores podem começar a colheita. Os agricultores costumam usar redes ou pás para evitar ferir as tartarugas de carapaça mole. Escolher o momento certo para a colheita também é muito importante. É melhor colher na estação seca para evitar o impacto das condições climáticas e garantir uma melhor qualidade das tartarugas. Nesta fase, colha todo o tanque drenando e capturando manualmente. Eles são classificados e colocados em um saco de malha. Todas as operações de manejo realizadas pelos agricultores são suaves para evitar danos à tartaruga. Normalmente, os criadores de tartarugas vendem para restaurantes, servindo clientes que amam esse tipo especial de carne de tartaruga. Além disso, as tartarugas de carapaça mole também são exportadas por comerciantes para a Tailândia e Taiwan. A qualidade da carne de tartaruga é preservada desde a colheita. O preço das tartarugas de carapaça mole é determinado com base no tamanho, peso e idade. Antes do processamento, a limpeza e classificação das tartarugas é uma etapa importante. Com um sabor delicioso, a carne de tartaruga com casca mole pode ser processada em muitos pratos atraentes. No Japão, as tartarugas de carapaça mole são comumente criadas no lago Hamana. Esta é uma área com clima quente e comida abundante. Além disso, está convenientemente localizado entre Tóquio e Osaka, duas grandes áreas de consumo. De novembro a março, as tartarugas de carapaça mole hibernam na lama do lago. Durante esse período, eles não comem alimentos, por isso crescem lentamente. Normalmente, leva cerca de 3 a 4 anos para se desenvolverem. Quando pesam de 600 gramas a cerca de 1 quilo, estão aptos para distribuição no mercado. A fazenda de tartarugas Hattori Nakamura atualmente envia dezenas de milhares de tartarugas de carapaça mole para todo o país todos os anos.